Quando eu falo com um iniciante que pensa em investir em ações, muitas vezes eu percebo as mesmas dúvidas e os mesmos anseios. Tem que entender sobre taxa de juros, tem que entender sobre economia, saber qual é a proporção que as ações devem ter na sua carteira e por aí vai. Você já se sentiu perdido sem saber se era a hora ou não de investir em ações? Então esse vídeo é para você, pois hoje eu vou te dar as ferramentas para que você consiga se virar dentro da Bolsa de Valores. Inclusive uma ferramenta que é muito importante eu vou deixar para você no primeiro link na descrição. Esse é um treinamento completo que eu indico, que você vai ter o passo a passo de como investir em ações e vai te pegar pela mão e te levar de um investidor iniciante para um investidor de Bolsa de Valores que sabe fazer dinheiro com ações. Então não deixa para depois, já clica no primeiro link da descrição. Primeiro ponto que eu quero deixar bem claro nesse vídeo é que ações são renda variável. E como o próprio nome diz, renda variável varia. Isso quer dizer que o preço das ações trazem consigo uma volatilidade que é comum e é inerente do próprio mercado de renda variável. Então essa é a primeira coisa que você deve saber ao começar a investir em ações. É que você pode sim colocar o seu capital e ver ele do dia para a noite se valorizando ou então se desvalorizando em patamares de 5, 10, 15% do valor investido. Então, diferente de uma renda fixa, em que a sua rentabilidade é fixada num determinado indicador e que o lucro da operação é praticamente certo, na renda variável você não tem necessariamente uma garantia daquela rentabilidade e inclusive você pode ter perdas investindo em renda variável, como é o caso de ações. Mas não se preocupa que eu vou te dar todas as ferramentas aqui para você ter o entendimento sobre como investir da melhor forma em ações. Bom, você deve ter o conhecimento de que o mercado ele é cíclico. Ou seja, dentro da economia nós sempre passamos por ciclos de alta e de baixa. Esses ciclos são caracterizados por uma euforia dos investidores que faz com que a renda variável suba e se valorize e no seu pico de valorização faz com que os preços muito elevados acabem inevitavelmente em algum ponto com algum estopim caindo de forma muito acentuada, fazendo com que os preços se desvalorizem e muitas pessoas percam dinheiro dentro do mercado. Então, nesse ponto, inicia-se um período de depressão dentro da Bolsa de Valores e na renda variável, o que faz com que os preços fiquem baixos por algum período de tempo e faz com que as pessoas desacreditem da Bolsa de Valores e de ativos de renda variável no geral. No entanto, como todo ciclo, isso chega num patamar em que os preços estão tão baixos que eles começam a apresentar grandes descontos. E com o passar do tempo as pessoas começam a enxergar esses preços baixos como descontos e isso faz com que as pessoas voltem a comprar e os preços voltem a subir. Isso que eu descrevi agora rapidamente para você seria um ciclo de mercado e nós podemos ver que dentro da renda variável, como é o caso das ações, nós sempre vamos ter as ações subindo e descendo constantemente. E inclusive empresas boas, ações boas, que são financeiramente saudáveis, que apresentam bons resultados, em algum momento vão acabar tendo seu preço caindo. Mas agora eu vou botar um gráfico na tela que representa a nossa Bolsa de Valores brasileira. Você pode ver pelo gráfico da Bolsa de Valores, que vem desde o ano de 1983, que apresentou grandes crescimentos. Mas você pode ver que esse crescimento ele não é em linha reta. Você vê que a nossa bolsa, de forma geral, ela cresceu com altos e baixos. E teve períodos em que ela esteve muito tempo na baixa e demorou para subir novamente. Isso é uma representação do nosso mercado de bolsa de valores. E dessa forma mais visual, você pode enxergar que os mercados eles crescem dessa forma, tendo vários momentos de queda durante o seu percurso. Isso é totalmente normal. E o que eu quero mostrar para você aqui é que é importante você sempre enxergar no longo prazo quando você vai fazer um investimento em renda variável. Porque num período de curto prazo, você pode ter o preço das ações caindo muito, mas se você acabar comprando empresas boas de setores que são perenes, ou seja, setores que são por si só muito fortes dentro da economia brasileira, você deve ter sim o seu investimento tendo o seu preço crescendo com o passar do tempo. E essa modalidade de investimento é o que nós chamamos de buy and hold, que na tradução para português quer dizer comprar e segurar. Ou seja, se você compra uma ação de uma empresa boa, forte financeiramente e segurar ela e não vender mesmo nos momentos de queda do mercado,
você deve sim no longo prazo ver o preço dessa ação subindo e você deve ganhar muito dinheiro. Essa é a modalidade que eu utilizo para investir em ações e é a que eu recomendaria para você também. Mas já que nós falamos de uma modalidade que é o Buy and Hold, eu também quero te apresentar o Swing Trade e o Day Trade, que são outras modalidades de investimento em períodos de tempo menores, sendo o Swing Trade de 2 a 7 ou 10 dias e o Day Trade uma modalidade de investimento com compra e venda de ações dentro de um único dia. Porém, essas últimas duas modalidades de investimento com prazo de tempo menor também são muito mais arriscadas. Porque se você for parar para pensar, na renda variável a gente não tem como prever para onde vai o preço da ação de fato. Então, nessas modalidades de investimento em que você vai operar com prazo de tempo mais curtos, é mais arriscado porque você não tem como prever o preço da ação daqui a 2 dias ou, por exemplo, daqui a 2 horas. Somente visualizando o gráfico no longo prazo, como eu te mostrei já nesse vídeo, é que você pode ter uma certeza maior do que realmente pode acontecer com o preço da ação que você vai comprar. Se você está gostando desse conteúdo e se eu estou te ajudando até agora, clica no botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as próximas notificações dos conteúdos que eu soltar. Tudo isso é muito importante para o YouTube ver que você está gostando do conteúdo e me incentivar a fazer mais conteúdos como esse para o canal. Então não deixa para depois, já clica no botão de gostei e se inscreve agora. Bom, um assunto também que nós temos que falar é sobre taxas de juros. Muito se fala sobre taxa Selic, mas o que a taxa Selic tem a ver com o investimento em ações? Bom, a taxa Selic é a taxa de juros do país e é utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação, que é o aumento de preços generalizados dentro do país. Então, quando o Banco Central sente que a inflação vai sair do controle, ele faz um aumento da taxa Selic, porque aumentando a taxa Selic de juros, os empréstimos ficam mais caros e isso faz com que as pessoas peguem menos dinheiro e faz com que a economia, de forma geral, fique menos aquecida. E com menos demanda por parte da população por produtos, com o desaquecimento da economia, isso acaba contendo o processo de inflação. Mas o que isso tem a ver com ações? Bom, você deve lembrar que as ações nada mais são do que participações de uma empresa. Então, ao investir em uma ação, você está investindo naquela empresa e você deve ganhar quando a empresa estiver bem e deve sentir os efeitos negativos quando a empresa está mal. Como eu te falei, a taxa de juros, a taxa Selic é importante porque uma taxa de juros alta significa um desaquecimento da economia, o que faz com que as pessoas comprem menos no geral. E se as pessoas estão comprando menos de um lado, isso quer dizer que as empresas têm menos demanda e necessariamente acabem perdendo lucro. Como as pessoas estão comprando menos nesse cenário, as empresas também acabam fazendo menos produtos, elas acabam ofertando menos para o mercado. Isso gera uma contração dentro das empresas. E como o mercado de bolsa de valores são as empresas que nós temos hoje no Brasil, isso faz com que, de forma geral, uma taxa de juros alta faça com que as ações caiam. E nós podemos ver hoje, por exemplo, no dia que eu gravo esse vídeo, que a taxa de juros alta tem se refletido no preço das ações da nossa bolsa de valores, que estão num patamar descontados de preço. E quando será que é o melhor momento para se investir em ações? Bom, falando agora de exposição ao mercado de bolsa de valores, conforme tudo que eu te expliquei já nesse vídeo, a melhor ideia é sempre você comprar ações no momento de baixa. Quando todas as outras pessoas estão fugindo das ações, eu acredito que é o melhor momento para você estar comprando. Se você tiver um capital que você pode deixar lá investido e não precisa dele nesse momento. Porque como as ações apresentam os melhores rendimentos no longo prazo, uma taxa de juros alta faz com que as empresas estejam mais baratas e nesse momento faz com que seja mais interessante você comprar as ações dessas empresas. Porque veja bem, uma ação sendo uma participação de uma empresa, ela é só uma representação do que aquele negócio realmente é. Uma ação nada mais é do que um código de um negócio real. E aquele negócio, ele vai estar trazendo lucros, vai estar buscando melhorar cada vez mais, trazendo mais rentabilidade, independente do preço da ação no mercado de bolsa de valores. Então, se você pegar alguma empresa na bolsa de valores
e você for analisar os números dela, ver o que ela realmente está apresentando de resultados, você pode ver algumas empresas que estão com as ações em baixa, mas que, olhando os números dessas empresas, elas estão muito bem. E a questão é que, em algum momento, os preços dessas ações vão acabar refletindo a realidade dos resultados que elas apresentam. Ou seja, não é porque uma ação está com um preço baixo que ela é ruim necessariamente. Você deve sempre olhar para as ações como negócios reais e não somente como um código dentro do home broker. Isso faz com que você tenha uma noção de que no momento de queda da bolsa de valores é que as grandes oportunidades aparecem. E qual a proporção que as ações devem ter na sua carteira? Bom, se você é um investidor mais conservador, eu te diria para as ações terem somente 10 a 15% de representação dentro da sua carteira de investimentos, sendo o restante, pelo menos 50% em renda fixa e alguma parte em fundos imobiliários, em ações estrangeiras e talvez um pouquinho em criptomoeda. Isso também vai variar do período da sua vida, sendo que uma pessoa mais jovem eu indicaria ter mais exposição ao mercado de ações, que é um mercado mais arriscado, mas que pode trazer mais rentabilidade, principalmente no longo prazo, já que essa pessoa mais jovem vai conseguir ter mais anos de mercado. Já uma pessoa com mais idade eu indicaria balancear mais voltado para a renda fixa. Além disso, um investidor mais arrojado, que é um investidor que aceita mais risco, esse investidor pode ter uma proporção maior da sua carteira em ações, tendo aí uma proporção de 30, 40, 50% da sua carteira em ações. Então isso vai variar bastante do seu perfil, do quanto você consegue aturar o risco. Quanto menos risco você for capaz de aturar, mais você vai investir em renda fixa. E quanto mais risco você for capaz de suportar, maior vai ser a sua exposição em renda variável, como ações. Bom, a forma que eu faço dinheiro com ações é escolher boas empresas que têm bons números, que fazem parte de setores fortes dentro da economia brasileira, como por exemplo é o caso de setor bancário, de seguros, algumas empresas do setor do agronegócio, o setor petrolífero. Enfim, a ideia é conseguir investir em empresas de setores fortes e principalmente evitar empresas de setores ruins, como é o caso do setor de varejo, que sofre muito com a alta de taxa de juros e realmente tem seus resultados balançados por esse tipo de cenário, que é um cenário inclusive muito comum dentro do Brasil. Então, nesse caso, eu seleciono algumas empresas que eu acredito que têm bons números e vou monitorar essas empresas para quando elas estiverem descontadas. Ou seja, eu utilizo de indicadores de preço para verificar o melhor momento de compra dessas ações. E posso, inclusive, até utilizar gráficos para ver dentro do próprio gráfico o momento certo para entrar nessa ação. Depois de fazer a compra dessas empresas boas de setores fortes no momento certo, aí eu só preciso esperar para ver aquela aplicação crescer com o passar do tempo. E eu não vou me assustar caso a ação que eu compre acabe se desvalorizando de uma semana para outra. Eu vou ter a paciência e a calma para saber que no longo prazo eu vou ter o retorno sobre aquele investimento. E eu só vou vender realmente um negócio no momento que aquele negócio não for mais um negócio excelente, porque a empresa perdeu rentabilidade, deixou de ser boa por algum motivo, ou então caso o preço da ação esteja realmente muito acima do preço justo. Ou seja, caso ela esteja sendo negociada com patamares muito altos de preço, aí no caso eu posso vender para conseguir colocar dinheiro dentro do bolso. Agora, muito importante, não se esquece de se inscrever nesse canal, porque eu vi que a maior parte das pessoas que assistem meus vídeos não é inscrito. Então não esquece, não deixa para depois. Clica ali no botão de se inscrever.